Fala galera do Na Vibe, estamos de volta com mais um vídeo para falar novamente sobre imigração, porque desde que o Partido Trabalhista está no poder, 51% a mais de pessoas foram presas trabalhando ilegalmente aqui no Reino Unido. E aí, se você quer entender um pouco mais sobre como vai funcionar esse plano de mudança do Partido Trabalhista, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, e ativa lá as notificações para você ficar por dentro de todos os assuntos que a gente colocar aqui no canal. E eu também queria agradecer ao Davi Barretos Rodrigues, que mandou pra gente no vídeo que a gente publicou falando sobre o número de imigrantes que entram aqui legalmente através do Canal da Mancha Debote, que aconteceu no sábado retrasado, o maior número de imigração através dos bots. Ele mandou pra gente assim nos comentários: eu assisti um filme francês que mostra a vida de um imigrante ilegal na França tentando ir pro Reino Unido. Ele tinha esquecido o nome do filme, mas dá uma ideia da situação informada. A polícia francesa sabe dos imigrantes, mas não os expulsa, ficam nas praias reunidos. Ridícula atitude da França. E aí perguntei o nome do filme, e aí ele achou o nome, que se chama Welcome, de 2009. Eu ainda não assisti, mas fica aí a indicação para vocês, se quiserem entender como é que funciona isso, entender um pouco mais a história desses imigrantes que atravessam o Canal da Mancha e vêm aqui legalmente pro Reino Unido. Tá aí uma indicação do filme. E obrigada, David, pelo comentário, por achar o nome do filme e compartilhar com a gente. Se você tiver também uma indicação de filme ou qualquer coisa, quiser colaborar com o canal com alguma informação, deixa aqui nos comentários desse vídeo pra gente, que é super importante. E aí, enquanto a gente estiver conversando sobre esse assunto dos números de imigrantes ilegais que foram presos, essa notícia foi publicada em diversos jornais nesse final de semana, inclusive pelo site do governo. E antes da gente falar desses números, uma coisa que a gente tem que concordar é que o Partido Trabalhista tá fazendo a propaganda bem feita, porque nesse final de semana diversos jornais divulgaram essa notícia do número de imigrantes ilegais que foram presos desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder, inclusive falando justamente isso. Desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder, se não me engano, dia 5 de julho de 2024, após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições, ou seja, puxando o saco e mostrando o que o Partido Trabalhista tem feito desde que ele assumiu o poder. E isso estava nos planos de mudança, né? Reduzir o número de imigrantes legais e ilegais, irregulares aqui no Reino Unido. Então, por mais que a gente saiba que eles estão trabalhando muito pesado nisso por causa das eleições, porque eles querem se manter no poder, principalmente agora. Tiveram algumas eleições locais e o Partido Reforma UK teve uma grande relevância dentro da comunidade. Então, os trabalhistas estão com medo de perder e é óbvio que eles estão tentando provar ao máximo de que eles são capazes e qualificados para se manter no poder nas próximas eleições. Ou seja, por mais que eles estejam mostrando trabalho para se manter no poder, o fato é que os imigrantes ilegais estão sendo perseguidos aqui no Reino Unido e mostra que isso vai acontecer muito mais, vai ficar cada vez mais frequente essas batidas que eles têm feito em diversas empresas. Foram mais de 9 mil empresas desde que eles assumiram o poder atrás de imigrantes ilegais e atrás dos empresários também, que estão dando oportunidade de trabalho para quem não tem documento para viver ou trabalhar legalmente aqui. Então, bora para esses números para vocês entenderem. Tem aqui até algumas imagens que eu vou colocar para a gente assistir juntos, que o The Standard divulgou dessas prisões que foram feitas em diversas cidades, não só em Londres, tá? Mas diversas cidades do Reino Unido também. As pessoas acham que, nossa, não vamos morar em Londres, vamos para o interior, porque o interior é mais tranquilo. E aí isso mostra, principalmente alguma dessas matérias, de que não, de que nas cidades do interior também tem feito essas batidas atrás de imigrantes ilegais. Então vamos lá, a primeira que eu vou mostrar para vocês é do Sky News, de 5 de julho de 2024, um dia após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições, até 31 de maio de 2025, que foi 2 semanas atrás, 6.410 pessoas foram presas sob suspeita de trabalhar ilegalmente, de acordo com dados do Ministério Interior. E aí vamos ver essa notícia no próprio site do governo. Ó. A fiscalização do trabalho ilegal aumenta em um esforço para fortalecer a segurança das fronteiras. E aí eu vou mostrar para vocês direto aqui os números do site do governo, porque as pessoas ficam, e onde você encontra essas informações? Mentira, que o governo não divulgou nada disso. Então tá aqui a prova, tem o link na descrição para vocês darem uma olhada, porque nós vamos passar pela notícia falando dos números que são mais importantes e as regiões também em que isso aconteceu, mas tem tudo aí no site do governo para que vocês consigam dar uma olhada também, e nada melhor do que vocês consultarem todas as informações diretamente do próprio site do governo, tá? 5 de julho, a mesma coisa, do ano passado até 31 de maio, 9 mil visitas resultaram em 6.410
prisões, marcando um aumento de 48% e 51%, respectivamente, em comparação ao ano anterior, sob o governo anterior. E aí já citam aqui os conservadores e os números, né, do período em que eles estavam no poder. Um foco especial tem sido dado ao combate a empregadores que facilitam o trabalho ilegal, muitas vezes submetendo os imigrantes a condições precárias e jornadas de trabalho ilegais abaixo do salário mínimo. Isso é importante falar, porque eu tô preparando um vídeo para vocês, inclusive, que acho que vai essa semana, sobre quanto ganha cada profissão. E eu tô trabalhando nesse vídeo falando de profissões que geralmente nós imigrantes fazemos quando chegamos aqui no Reino Unido. Então, os considerados, né, os chamados subempregos. Não vamos nem usar essa conotação, mas na realidade são empregos que não exigem uma boa qualificação profissional. E aí eu encontrei algumas vagas de trabalho que estão pagando menos que o salário mínimo, tá? Então fiquem atentos quando vocês estiverem procurando trabalho, não aceitem. Eu sei que cada um tem uma condição, quando a gente chega aqui e fala, poxa, eu vou trabalhar, vou aceitar que é melhor do que não ganhar nada, mas fiquem atentos porque isso é uma exploração, tá, gente? E o salário mínimo aprovado para 2025, que é o National Living Wage, acima de 21 anos, é de 12,21 por hora. Existem sim alguns lugares em que as pessoas ou empresas estão oferecendo menos que isso para que você trabalhe. Então, é exploração. E onde aconteceram essas batidas da imigração? Restaurantes, salões de belezas e canteiros de obras estão entre os milhares de negócios visados. A nova medida vem junto com uma intensificação da atividade operacional para restaurar o controle do sistema de imigração, incluindo o retorno de quase 30 mil pessoas sem direito a estar no Reino Unido. A gente fez até um vídeo falando que ano passado um avião com um ou dois aviões, mas mais de 600 brasileiros foram mandados de volta para o Brasil em diversas situações, tá? Alguns com deportação, outros com retorno voluntário, enfim, tiveram diversos agreements, né, que eles fizeram com o governo e com o Ministério do Interior, mas o fato é que 600 brasileiros foram mandados para o Brasil ano passado. Uma coisa que a ministra de Segurança diz: por muito tempo, os empregadores conseguiram aceitar e explorar migrantes, com pessoas autorizadas a chegar e trabalhar aqui ilegalmente. Isso não será mais tolerado sob nossa supervisão. E é por isso que estamos intensificando nossa ação de fiscalização e implementando leis mais rígidas para finalmente controlar nosso sistema de imigração e asilo. E de acordo com nosso plano de mudança, continuaremos a erradicar empregadores inescrupulosos e desabilitar trabalhadores ilegais que comprometem nossa segurança nas fronteiras. E aí vale falar que o trabalhador que emprega os imigrantes ilegais e não fazem a devida checagem na documentação pode pagar multa de até 60 mil libras por trabalhador irregular que estiver trabalhando na sua empresa, tá? E aí eu vou colocar aqui pra gente assistir juntos. Esse vídeo foi publicado no site do The Standard, e aí eu já vou avisar vocês que o vídeo está ao contrário, tá? Eu tive que fazer um flip nele por causa dos direitos autorais, então não publicamos errado, ele tá assim mesmo, tá? Olha, isso foi em East London, tem aí no cantinho. Só não mostrou onde pegaram, de onde tiraram essa pessoa, né? Mas parece que se for desse salão aqui, ó, é um salão de beleza, tá vendo? Nails Beauty, de unhas. Ó, aqui dentro, novamente, ó, aqui em Belfast. Também um salão, ó. E aí, vou chutar, tá? Provavelmente seja algum chinês, porque a maioria dos salões aqui para fazer as unhas são dos chineses, aqui eles dominam muito essa área. Ó, em Surrey. Eu vou parar esse daqui para falar para vocês desse caso, porque esse daqui é uma caravan park, que são trailers. Sabe aqueles trailers que são puxados por carros? Vou até colocar uma fotinha aqui. Aqui existem muitas caravan parks. Então são essas caravans, esses trailers que ficam estacionados nessa caravan park. E muitas pessoas alugam para morar realmente nesses estacionamentos com essas caravans, tá? E aqui nessa caravan park, 9 pessoas foram presas, tá? E aí, segundo a notícia, dizem que eram entregadores que faziam entregas de comida, trabalhavam em aplicativo de comida.
Dá até pra gente escutar uma voz falando em português, tá? Pera aí. Vocês conseguiram ouvir? Deixa eu voltar aqui um pouco. Fala alguma coisa, eu vou entrar em contato com a minha família. Vou ligar para comunicar minha família, então, né? Certamente um brasileiro aí foi preso nessa batida. Esse vídeo é isso, e eles ficam mostrando mais motos que estão estacionadas nesses lugares, enfim. Segundo essa matéria também do Standard, em Londres, entre 4 de julho a 31 de maio, houve 2.126 operações que resultaram em 1.604 prisões, um aumento de 52% em comparação ao ano anterior, só aqui em Londres, tá? Aqui fala também que essa semana um restaurante chinês que viralizou no TikTok, inclusive está localizado no centro, em Westminster, correu o risco de ter sua licença cassada depois que 4 trabalhadores ilegais da China e do Nepal foram descobertos lá em dezembro. A empresa foi multada em 180 mil libras e os funcionários do Conselho de Westminster expressaram preocupações com a escravidão moderna. Westminster, gente, do lado do Parlamento Britânico, né? É um restaurante chinês, ó, tem aqui a fachada dele. The Best Handmade Dumplings in London. Então, ou seja, as pessoas acham que, não, tá ali perto do lado do parlamento. Não tem isso não. Se não fizer uma batida, se não tiver uma denúncia, não tem como saber se a pessoa tá trabalhando ilegal ou não. Os recibos de pagamento dessas pessoas sugeriram que alguns funcionários estavam trabalhando mais de 65 horas por semana e tendo parcelas maiores do que o normal de seus salários, descontadas para impostos, né? Então, como é que você vai descontar imposto de uma pessoa que tá irregular aqui no país, que não tem o insurance number, né? Que não tem um cadastro aqui no HMRC, que é a nossa Receita Federal aqui. Então, como é que você pode descontar imposto de uma pessoa que não tá legalmente no país, né? Então, é a chamada escravidão moderna. E é óbvio que falar das horas semanais que você trabalha, a gente não sabe, tá? Quais são as condições que esses trabalhadores estavam. Mas eu falo nós, como brasileiros, quando a gente chega aqui, a gente quer fazer realmente muitas horas mesmo. Quanto mais horas eu trabalhar, melhor você ganha por hora. Mas 65 horas por semana realmente é um número de horas muito elevado, tá? O normal aqui seriam 40, 42 horas semanais. Você trabalhando 8 horas por dia, então 65 horas são muitas horas extras. Mas o mais ruim disso tudo, na minha opinião, é você ter que pagar imposto sem você ter um registro aqui, né? E eu vou deixar aqui também, né, na descrição do vídeo o link dessa matéria do Standard, porque aqui falam de vários lugares, ó, que aqui 36 prisões e um canteiro de obra, 9 prisões e um parque de trailers, que foi esse que a gente mostrou as imagens, informações sobre motoristas de entrega que trabalham na economia gig. Tem aqui nessa matéria tem diversas informações também sobre essas prisões, o número de pessoas foram presas e quais eram as condições desses trabalhadores no momento da prisão. Então é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso que o governo tem feito para diminuir o número de imigrantes legais, ilegais e irregulares aqui no Reino Unido, e eu acho que a gente vai continuar vendo esse número crescer ainda mais, né? Como eu disse, o que eles querem é se manter no poder nas próximas eleições, e se eles conseguirem cumprir com essas mudanças que eles anunciaram quando estavam nas campanhas eleitorais, é óbvio que eles vão fazer o possível para se manter no poder e fazer o trabalho acontecer, para que consigam mostrar para as pessoas, olha, realmente nós estamos fazendo o que nós havíamos prometido. E aí esse final de semana, inclusive, teve um protesto gigantesco em Westminster, do lado do Big Ben, das pessoas queremos a Inglaterra de volta, né? Então são os ingleses realmente reclamando do número de imigrantes ilegais aqui. Tem diversos memes na internet agora rolando de que os imigrantes estão roubando os trabalhos dos ingleses, enfim, tem pano para manga pra gente brigar e discutir sobre esse assunto. O fato é que estão acontecendo essas batidas cada vez mais.
A prova é no próprio site do governo, vocês conseguem ver um aumento aí de até 51% no número de prisões feitas desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder. Mas eu quero ouvir de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso que tem acontecido aqui no Reino Unido e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu!